Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo aqui depois do jogo amistoso. Nessa data FIFA a gente assiste qualquer coisa, né? Menos showball. Vou ser sincero que eu já assisti showball no passado. Hoje em dia não tenho o menor saco. Tentei assistir, não consegui. Mudei de canal, enfim, fui ver outra coisa. Mas estava rolando amistoso, Bragantino e Cruzeiro, acabou há pouco, 1-1. E eu vou ser bem sincero com vocês. Fabrício Bruno e Gabigol não fazem a menor falta ao time do Flamengo, embora eu goste bastante do Fabrício Bruno. Muita gente que me acompanha aqui sabe o quanto eu defendi o Fabrício Bruno nos tempos de Flamengo, mas é um zagueiro que não tem a saída de bola com a sua virtude. Muito pelo contrário, a saída de bola dele ele precisa evoluir bastante. Ele tem velocidade, isso aí é inegável. Hoje, no estilo de jogo do Felipe Luiz, eu consigo cravar que o Fabrício Bruno teria pouquíssimas oportunidades de jogar com a camisa do Flamengo, porque não é um zagueiro no estilo do Felipe Luiz. Hoje a gente consegue enxergar isso de uma maneira muito mais ampla, digamos assim, porque fica muito notório que o Fabrício Bruno não tem uma boa saída de bola quando ele está atuando com a camisa do Cruzeiro. E Gabigol é aquilo, né? Embora ele tenha feito gol aí nesse empate 1-1, mas é um jogador que, longe de ser aquele Gabigol que se tornou ídolo com a camisa do Flamengo. Apenas um comentário, porque eu acabei de assistir esse jogo e eu gosto de falar de futebol. Agora, vamos trazer as informações. Na tarde desse sábado, a seleção uruguaia divulgou em suas redes sociais que Arrascaeta e De La Cruz estão cortados da seleção e não vão jogar contra a Bolívia, jogo que será na altitude de La Paz. E aí, nesse comunicado, eles falam que o Arrascaeta sofreu um problema muscular, isso aí não é segredo para ninguém, foi substituído inclusive pelo próprio De La Cruz no jogo de ontem contra a Argentina, aos 41 do primeiro tempo. E o Arrascaeta ele teve um problema na virilha, segundo o treinador Bielsa, em entrevista coletiva. Beleza, o Flamengo recebeu o comunicado deles, Arrascaeta sofreu isso, fez exame, nós vamos reavaliá-lo, beleza. E aí o Flamengo foi pego de surpresa quando o De La Cruz também foi cortado nesse comunicado. E nesse comunicado a seleção uruguaia não explica nada por que o De La Cruz foi cortado, apenas diz que o jogador não vai seguir com a delegação para o jogo contra a Bolívia. O Flamengo, obviamente, tem que ficar sabendo o que aconteceu. E aí eu fui apurar o que a seleção uruguaia alegou para o departamento médico do Flamengo. Segundo eles, o De La Cruz foi cortado por uma opção técnica do Bielsa, por entender que seria um jogador que não iria agregar tanto nesse jogo na altitude, um jogador que precisa ser preservado, poupado pelas questões físicas dele, e por isso ele foi cortado. O Flamengo não divulgou isso em nenhum lugar, muito menos a seleção uruguaia, como eu já mencionei. E eu fiz o meu papel como jornalista, apurei e estou trazendo as informações aqui para vocês. Agora é o grande lance. O De La Cruz, embora não tenha lesão, retorna ao Flamengo. Ele não vai continuar com a seleção uruguaia. O Arrascaeta, que tem um problema muscular, um problema físico, vai continuar tratando com a seleção uruguaia. Eu confesso que eu esperaria o contrário. Se a gente for parar e analisar, o jogador está machucado, ele retorna ao seu clube. Mas não, ele vai continuar seguindo o tratamento com a seleção uruguaia e se reapresenta durante a semana à delegação do Flamengo. Já o De La Cruz volta agora, se reapresenta provavelmente na segunda-feira ao técnico Felipe Luiz, junto com o Gerson, inclusive, que já foi cortado da seleção brasileira por conta de um problema físico. E aí agora o Flamengo tem mais 2 jogadores que estão representando as suas seleções. O Gonzalo Plata, que fez um baita jogo ontem contra a Venezuela, um dos melhores em campo. Só não foi o melhor porque o Ener Valencia acabou fazendo 2 gols, mas o Plata jogou muita bola. Eu assisti ao jogo, nossa, o Plata vive grande fase. E o Varela, que está com a seleção uruguaia, ainda vai seguir para esse jogo contra a Bolívia. Então, foi por isso que esses jogadores foram cortados. Data FIFA novamente fazendo estrago no Flamengo. Eu já disse aqui, eu acho que algo precisa ser feito pelos clubes. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A forma como a CBF e as outras federações tratam os jogadores também, a gente precisa sempre ficar com o pé atrás, porque não vejo treinador deixando de usar jogador porque o jogador está com incômodo muscular. Para mim, o Gerson viajou já com incômodo
nada tira isso da minha cabeça, porque ele sentiu esse incômodo contra o Fluminense, e se fosse um jogo do Flamengo, por exemplo, ele poderia ser poupado, mas já que a seleção brasileira, que joga pouco, é oportunidade única, aí acaba entrando no sacrifício, mas algo precisa ser feito. Não dá pra gente simplesmente aceitar, entre aspas, que o calendário é assim e pronto. Não, os clubes precisam se unir, precisam se juntar e cobrar uma medida das federações. Falei aqui no outro vídeo, vou repetir aqui, nem que seja um seguro. O tempo que o jogador ficar longe dos gramados, a respectiva federação paga o salário dele. Exemplo, CBF. Pedro ficou 9 meses longe dos gramados, CBF pagando o salário do Pedro durante 9 meses. Porque pelo menos isso ameniza o prejuízo causado no clube, no caso o Flamengo. E não é só o Flamengo que sofre isso. O Palmeiras, por exemplo, eu estava vendo o noticiário aí, vai ter que fretar avião para trazer jogadores convocados. Cara, e o Dorival chamou o Everton, o goleiro, pra quê, sabe? Pra quê? O cara tem jogo quarta-feira extremamente importante pela final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, maior rival do Palmeiras. Pra que chamar o Everton? Então não faz o menor sentido certas convocações, sabe? O Flamengo também tem Léo Ortiz, o Wesley e Alexandre com a seleção brasileira, tá bom? Esqueci de mencionar aí anteriormente, é porque eu quis dizer de seleção internacional. Na seleção brasileira, obviamente, tem Alexandre ainda, que pode jogar, tá? Eu vejo o Arana jogando muito mal. Tem o Léo Ortiz e tem o Wesley, que na minha concepção tem que ser titular contra a seleção argentina. Mas não, Vene, torcer para ele não jogar. Gente, na boa. Sem hipocrisia também, é extremamente importante para o Wesley atuar com a camisa da seleção brasileira, ainda mais como titular. E o valor de mercado dele agora aumenta de uma forma bem considerável. Então, essas são as informações de momento durante essa data FIFA que está causando prejuízo ao Flamengo. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui! Vamos para as informações. Antes de mais nada, eu estou gravando esse vídeo aqui depois do jogo amistoso. Nessa data FIFA a gente assiste qualquer coisa, né? Menos showball. Vou ser sincero que eu já assisti showball no passado. Hoje em dia não tenho o menor saco. Tentei assistir, não consegui. Mudei de canal, enfim, fui ver outra coisa. Mas estava rolando amistoso, Bragantino e Cruzeiro, acabou há pouco, 1-1. E eu vou ser bem sincero com vocês. Fabrício Bruno e Gabigol não fazem a menor falta ao time do Flamengo. Embora eu goste bastante do Fabrício Bruno. Muita gente que me acompanha aqui sabe o quanto eu defendi o Fabrício Bruno nos tempos de Flamengo. Mas é um zagueiro que não tem a saída de bola com a sua virtude. Muito pelo contrário, a saída de bola dele ele precisa evoluir bastante. Ele tem velocidade, isso aí é inegável. Hoje, no estilo de jogo do Felipe Luiz, eu consigo cravar que o Fabrício Bruno teria pouquíssimas oportunidades de jogar com a camisa do Flamengo, porque não é um zagueiro no estilo do Felipe Luiz. Hoje a gente consegue enxergar isso de uma maneira muito mais ampla, digamos assim, porque fica muito notório que o Fabrício Bruno não tem uma boa saída de bola quando ele está atuando com a camisa do Cruzeiro. E Gabigol é aquilo, né? Embora ele tenha feito gol aí nesse empate 1-1, mas é um jogador que, longe de ser aquele Gabigol que se tornou ídolo com a camisa do Flamengo. Apenas um comentário, porque eu acabei de assistir esse jogo e eu gosto de falar de futebol. Agora, vamos trazer as informações. Na tarde desse sábado, a seleção uruguaia divulgou em suas redes sociais que Arrascaeta e De La Cruz estão cortados da seleção e não vão jogar contra a Bolívia, jogo que será na altitude de La Paz. E aí, nesse comunicado, eles falam que o Arrascaeta sofreu um problema muscular, isso aí não é segredo para ninguém, foi substituído inclusive pelo próprio De La Cruz no jogo de ontem contra a Argentina, aos 41 do primeiro tempo. E o Arrascaeta ele teve um problema na virilha, segundo o treinador Bielsa, em entrevista coletiva. Beleza, o Flamengo recebeu o comunicado deles, Arrascaeta sofreu isso, fez exame, nós vamos reavaliá-lo, beleza. E aí o Flamengo foi pego de surpresa quando o De La Cruz também foi cortado nesse comunicado. E nesse comunicado a seleção uruguaia não explica nada por que o De La Cruz foi cortado, apenas diz que o jogador não vai seguir com a delegação para o jogo contra a Bolívia. O Flamengo, obviamente, tem que ficar sabendo o que aconteceu. E aí eu fui apurar o que a seleção uruguaia alegou para o departamento médico do Flamengo. Segundo eles, o De La Cruz foi cortado por uma opção técnica do Bielsa.
por entender que seria um jogador que não iria agregar tanto nesse jogo na altitude, um jogador que precisa ser preservado, poupado pelas questões físicas dele, e por isso ele foi cortado. O Flamengo não divulgou isso em nenhum lugar, muito menos a seleção uruguaia, como eu já mencionei. E eu fiz o meu papel como jornalista, apurei e estou trazendo as informações aqui para vocês. Agora é o grande lance. O De La Cruz, embora não tenha lesão, retorna ao Flamengo. Ele não vai continuar com a seleção uruguaia. O Arrascaeta, que tem um problema muscular, um problema físico, vai continuar tratando com a seleção uruguaia. Eu confesso que eu esperaria o contrário. Se a gente for parar e analisar, o jogador está machucado, ele retorna ao seu clube. Mas não, ele vai continuar seguindo o tratamento com a seleção uruguaia e se reapresenta durante a semana à delegação do Flamengo. Já o De La Cruz volta agora, se reapresenta provavelmente na segunda-feira ao técnico Felipe Luiz, junto com o Gerson, inclusive, que já foi cortado da seleção brasileira por conta de um problema físico. E aí agora o Flamengo tem mais 2 jogadores que estão representando as suas seleções. O Gonzalo Plata, que fez um baita jogo ontem contra a Venezuela, um dos melhores em campo. Só não foi o melhor porque o Ener Valencia acabou fazendo 2 gols, mas o Plata jogou muita bola, muita bola. Eu assisti ao jogo, nossa, o Plata vive grande fase. E o Varela, que está com a seleção uruguaia, ainda vai seguir para esse jogo contra a Bolívia. Então, foi por isso que esses jogadores foram cortados. Data FIFA novamente fazendo estrago no Flamengo. Eu já disse aqui, eu acho que algo precisa ser feito pelos clubes. O calendário do futebol brasileiro é horrível. A forma como a CBF e as outras federações tratam os jogadores também, a gente precisa sempre ficar com o pé atrás, porque não vejo treinador deixando de usar jogador porque o jogador está com incômodo muscular. Para mim, o Gerson viajou já com incômodo, nada tira isso da minha cabeça, porque ele sentiu esse incômodo contra o Fluminense. E se fosse um jogo do Flamengo, por exemplo, ele poderia ser poupado. Mas já que a seleção brasileira, que joga pouco, é oportunidade única, aí acaba entrando no sacrifício. Mas algo precisa ser feito. Não dá para a gente simplesmente aceitar, entre aspas, que o calendário é assim e pronto. Não, os clubes precisam se unir, precisam se juntar e cobrar uma medida das federações. Falei aqui no outro vídeo, vou repetir aqui, nem que seja um seguro. O tempo que o jogador ficar longe dos gramados, a respectiva federação paga o salário dele. Exemplo, CBF. Pedro ficou 9 meses longe dos gramados. CBF pagando o salário do Pedro durante 9 meses. Porque pelo menos isso ameniza o prejuízo causado no clube, no caso, o Flamengo. E não é só o Flamengo que sofre isso. O Palmeiras, por exemplo, eu estava vendo o noticiário aí, vai ter que fretar avião para trazer jogadores convocados. Cara, e o Dorival chamou o Everton, o goleiro, para quê, sabe? Para quê? O cara tem jogo quarta-feira, extremamente importante, pela final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, maior rival do Palmeiras. Para que chamar o Everton? Então não faz o menor sentido certas convocações, sabe? O Flamengo também tem Léo Ortiz, o Wesley e Alexandre com a seleção brasileira, tá bom? Esqueci de mencionar aí anteriormente, é porque eu quis dizer de seleção internacional. Na seleção brasileira, obviamente, tem Alexandre ainda, que pode jogar, tá? Eu vejo o Arana jogando muito mal. Tem o Léo Ortiz e tem o Wesley, que na minha concepção tem que ser titular contra a seleção argentina. Mas não, Vene, torcer para ele não jogar. Gente, na boa. Sem hipocrisia também, é extremamente importante para o Wesley atuar com a camisa da seleção brasileira, ainda mais com o titular, e o valor de mercado dele agora aumenta de uma forma bem considerável. Então, essas são as informações de momento durante essa data FIFA que está causando prejuízo ao Flamengo. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!